Olá, a gente começa mais um episódio do Lume Podcast, como sempre pessoas abençoadas para trazer aqui um pouco de Deus, muito de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair diferente depois desse bate-papo. Já aproveita aí, já curte, já compartilha, já espalha esse link para um monte de gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente vai passar o link do nosso convidado também. Você precisa ouvir ele também, ele tem muita coisa para falar, muita coisa para ensinar. E daqui a pouco a gente volta, espera só um minutinho. Oi, que bom que a gente está entrando aí na sua casa e está podendo conversar com você. Hoje a gente tem um convidado que é um evangelista, é o primeiro evangelista que a gente traz. Que a gente ouve aqui. Já trouxemos um monte de mestre, já trouxemos pastor, já trouxemos profetas. Cantor, agora vem o evangelista. Olha que coisa boa! De todos, glória! Gabriel Bezerra. Sim. Seja muito bem-vindo ao Lumen Podcast. É uma honra te receber. Amém. Vamos dar um tempinho aqui para você falar alô para nossa galera aqui nessa câmera. Amém. Alô, gente. Eu sou o evangelista irmão Gabriel Bezerra. Congrego ali na sede da Assembleia de Deus em Ceilândia, Distrito Federal, com o pastor João Francisco da Luz. Trago um abraço ao meu pastor, estou aqui debaixo da benção dele. E estou aqui no podcast Lumen. Uma honra ser convidado por você, estar aqui participando. A honra é nossa estar te recebendo aqui. Que bom estar passando 5 ministérios por aqui, né? Agora eu ouvi um evangelista que deve ter experiências fantásticas, porque a pegada do evangelista é diferente da pegada de um pastor, não é, Gabriel? Verdade. Isso aí, com certeza é verdade. Gabriel, qual é o ponto alto de um evangelista? Assim, o que você destacaria no evangelista, comparando com um pastor, que é o mais comum que a gente ouve? Não, comparando com o pastor, com o profeta, com o mestre, o que você tem de... Olha, eu acho que eu até brinco sempre em final de pregação, seja congresso de irmãs, senhoras e tal, falo, gente, um mal de evangelista, que na verdade não é um mal, é um bom. Eu não consigo sair sem tentar ganhar uma alma. Uau. Porque o evangelista, ele é evangelista, ele quer ganhar alma, ele quer ganhar alma a todo custo, né? O foco é a alma, o verdadeiro evangelismo, o foco é a alma. Todo ministério, ele tem um ônus e um bônus, né? Tem as suas facilidades e as suas dificuldades. Então você falou aí, a facilidade do evangelista e o seu coração pulsa por pessoas. Aí, normalmente, o evangelista acha que a igreja não está cumprindo o seu papel porque o pastor quer cuidar dos que estão dentro, o evangelista está olhando para fora. Como é esse trabalho de evangelismo, tendo que ser pastoreado, quer dizer, cuidado aqui dentro, mas com essa visão de que eu queria estar lá fora? Eu comecei a pregar muito cedo. Então, quando eu me converti em 2006, 5 meses depois eu preguei. E eu comecei a pregar dentro da igreja, e depois eu comecei a sair para pregar. E logo eu não parei, então eu sempre fui de fato um evangelista. E o meu pastor, o pastor João Luiz, ele super compreende isso. É tanto que ele sempre falou, olha, irmão, cada um tem um ministério. Isso. E o irmão Gabriel, ele é evangelista. Ele faz um trabalho missionário bom aí, ele sai ganhando almas. E a gente entende isso, porque tem obreiros que é para servir a congregação. Eu até sou meio um pouco contra essa escada eclesiástica que foi imposta pelas igrejas, onde faz alguém ter um cargo, se sentir superior, etc. Porque eu vejo assim, eu congreguei 2 anos em Acreúna, Goiás, com o saudoso pastor Marcos José Faria, um evangelista nato, também um pregador. Os seus últimos dias foi pastoreando. E ele dizia uma coisa, tem diácono que se você consagrar ele a presbítero, você estraga ele. E é verdade, então cada um tem uma função. Nós criamos, eu acredito, de forma muito errônea, esse negócio de uma escada eclesiástica, onde as pessoas acham que elas têm que galgar degraus até chegar. E, cara, Deus deu uns a pastor, outros a mestre, outros a profetas, e cada um está na sua função. O evangelista, ele quer pregar. Ele quer sair. Então, se um pastor não tem uma visão com um evangelista de liberar isso, você vai matar ele ali. Porque o evangelista, ele quer.
Ele quer ganhar alma, ele quer ir fazer o ID. Está dentro, está no sangue, a chama está ardendo. Então não tem... quem é evangelista, ele é evangelista. Ele vai evangelizar em todo canto. Gabriel, eu vi você na rua. No meio da rua você chega e começa a pregar. Mas como é isso? Você chega às vezes assim, parece... Tem no seu Instagram tem umas imagens que parece que você tá só. Você chega no meio da rua e começa a falar? A gente chega, geralmente, a gente pede um ponto de energia para alguém, né? Alguém assim. Hoje está um pouco difícil com a entrada desse novo governo em alguns ambientes que a gente ia muito. Por exemplo, lá na rodoviária do Plano Piloto, eles não dão mais um ponto de energia por causa das novas leis aí do governo e tal. Qual nova lei? Tem alguns... Rapaz, eu nem sei te explicar essas leis. Eu sei que eles falam, não, o governo não deixa a gente mais dar energia. Então estão, tipo, dificultando. Entendi. Aí, não era assim, Gabriel? Não era assim. Antes você chegava chegava ali na pastelaria Viçosa, me dá um ponto de luz aí para mim. Eles, com certeza, o povo gosta do evangelismo, assim, o trabalho. E hoje, na verdade, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Hoje você dizer Deus abençoe para uma pessoa no final de uma simples conversa, hoje, para muitos é uma afronta. Sério? Diante do que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando isso. Nós estamos vendo dia após dia, a gente vê vídeos de evangelista apanhando em praça pública. Uau! E aqui no Brasil? No Brasil. Se você pesquisar aí agora, você vai ver. Pregador pregando na rua e gente batendo nele, gente... É o que mais tem. E eu estou preparado para isso. Tanto uma vez eu estava aqui em Brasilândia de Minas pregando. E era uma cruzada ao ar livre, em cima do caminhão. E eu estou lá pregando. Aí veio um negão de lá, grandão, bombadão, com os cordãozão de prata, sem camisa. Do jeito que ele veio, ele pulou em cima do caminhão. Eu só pensei, meu Jesus da glória. Chega, eu fiz assim. Eu esperei a pancada. Ele jogou um monte de moeda assim. Eu só vim ofertar. Virou para trás. Eu falei, ai, filho, isso quase me matou do coração. Mas eu tenho uma visão comigo. Se for lá em casa, isso aqui é até polêmico. Se for lá em casa, mexer com a minha família, com um filho meu, cara, eu parto para cima. Eu vou morrer defendendo minha família. Agora, se eu estiver pregando na rua, na praça, seja lá o que fosse, vierem me bater, podem me espancar até a morte, que eu não vou reagir. Só que a gente tem que estar preparado para isso. Eu gosto de pregar em comunidade. Esse final de semana, agora a gente estava no Espírito Santo, e eu topei com outro evangelista. Então, quando dois evangelistas se encontram, não tem como. É caixa de som em rua. E a gente entrou lá no meio da quebrada mesmo. Caramba. E nós começamos a montar sem as caixas aviso, de Gabriel, som. vocês não pedem permissão, vocês vão entrando. A gente pediu um ponto de luz pro dono do bar. Ele falou, não, pode ligar aí. Aí nós ligamos lá na esquina. Quando a gente falou som, rapaz do Senhor, começou a surgir gente dos becos, de todos os lugares, que assim, lindo. Parar para ouvir gente chorando. Muito lindo. Esse último vídeo que eu postei no meu Instagram foi na esquina de casa. Eu moro na comunidade Sol Nascente, hoje ainda, né? Com muito orgulho. Louvo a Deus por morar lá. Eu sou bem respeitado. Os meninos da rua me chamam como pastor. O pessoal passa, pastor, os maloqueiros lá. Já pregou para todo mundo lá? Vi teu vídeo no TikTok, viu? Legal, a palavra de Deus. Aí tem um dono do bar, o seu Marcelo. Você assiste esse podcast, seu Marcelo. Um abraço pra você. Um abraço, seu Marcelo. Um abraço, seu Marcelo. Eles cantam lá todo final de semana. Eles põem os playback, eu pego o violão e eles cantam muito no bar. Música de todo jeito. Mas eu tenho convicção que eles nunca choraram cantando igual segunda. Segunda eu pensei, rapaz, o pessoal canta aqui o final de semana todinho. Hoje eles vão me ouvir. Aí eu liguei a caixa lá, botei, e cara, o seu Marcelo veio lá, ele chorava igual criança. E ele dava até glória a Deus, estava melhor que os crentes. Eu falei, meu Deus, e eu amo esse trabalho, eu acho que é um negócio evangelístico, eu amo, a gente entra nas comunidades, a gente vai em bairros nobres também, a gente procura ir aonde tem alma para ganhar. E detalhe, tá raro hoje. Evangelistas, no caso? Evangelistas.
Porque muitos querem ser pregador de púlpito. Muitos, na verdade, querem holofotes, querem status, querem oferta. Por isso que ele não vai se deslocar da casa dele para pregar. Mas o verdadeiro evangelista, ele prega com a vida, ele prega onde ele estiver. Onde ele chegar, ele vai pregar o evangelho. O que eu acho interessante em um evangelista, assim, porque, vou falar assim no caso assim, de um pastor. O pastor, quando ele vai pregar na igreja, ele já sabe mais ou menos que tem um público que imagina mais ou menos o que vai ouvir. Uhum. Agora, o evangelista, na maioria das vezes, fala para pessoas que não têm o evangelho, assim, não vi. Verdade. Então, assim, eu acho muito mais difícil, porque, assim, de repente, o nível de rejeição pode ser bem maior. O caso que você falou, assim, de pessoas, assim, de querer partir para cima, de casos aí. É claro que a unção acompanha também, sim, né? Sim, e os milagres também seguem também. Sim. Né? A boa parte dos evangelistas é acompanhado de milagres, né? É verdade. Então, assim, existe uma graça, talvez até porque, é por isso que de repente você está achando assim, que tenham poucos, porque a gente ouve, é raro a gente ver gente pregando em praça hoje. Quando eu vi os seus vídeos pregando na praça, eu falei assim, caramba, ainda tem hoje em dia isso aí. É tão raro, né? Muito. É muito raro hoje, assim. O trabalho evangelístico, ele está ficando cada vez mais escasso. Mas ainda tem. E tem muita gente que também não é conhecida, sim, mas anda com... Aí, né? Eu lembro quando eu era novo na fé, eu acho que sempre teve dentro de mim. Que eu ficava assim, aquele sonho. É um sonho que eu tenho, de fazer cruzadas na rua. Uhum. De ficar 3 dias assim, sem comer, sem beber nada, e sair para uma cruzada para pregar. Ganhar alma, orar pelos paralíticos, pelas pessoas enfermas. E produz. Se a gente fizer isso, produz. Mas hoje é um... Você pode ver, é polêmico o que eu vou falar aqui. Uhum. Você vê dentro das denominações uma movimentação em prol um evento de senhoras grande. Uhum. O pessoal trabalha, o pessoal arrecada, o pessoal... Você vê um evento de mocidade da mesma forma. Você vê um evento de criança, vem menos aí com adolescente, sim, mas da mesma forma. Você vê um evento de congresso de varões, da mesma forma. Mas o departamento mais defasado é o de missões. Você não vê movimentação para missões. Uhum. Todo líder de missões geralmente trabalha sozinho. A maioria, eu não estou generalizando. Eu sei que tem igrejas que, de fato, têm um olhar para o missionário. O Dr. Moody, ele já dizia que o cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Uau. Então, de alguma forma, você tem que ser um missionário, ou indo, ou orando por quem está indo, ou contribuindo com quem está indo. Ajudando a enviar. Mas o departamento de missões, hoje, ele é o mais defasado. É o que mais sofre. Os missionários evangelistas estão ali sozinhos, porque as pessoas não têm essa visão. É o que, de fato, está com interesse. Não, o congresso é bom? É maravilhoso. Congresso é extraordinário, é bom. Festa. Mas eu costumo dizer, eu já disse isso em muitas pregações. Se a gente... Uma vez eu preguei sobre Neemias, quando ele começa a reparar as portas. Isso. Né, ele vai reparar a porta dos peixes. Aí eu falo, né? Primeiro tem que reparar a porta dos peixes. Ou seja, para os peixes as almas. É a conquista de almas. As almas, ganhar as almas. Então a gente tem que, depois a gente faz festa. Se a gente tiver com a missão em dias, aí a gente pode fazer festa para, né, ajudar a fortalecer as almas que estão sendo ganhadas. Mas os evangelistas, eles sofrem muito. Os missionários, eles sofrem muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Gabriel, normalmente quando tem... Só trazendo um exemplo, assim, é só um paralelo. A pessoa está num restaurante, aí chega alguém para tocar e ela fica assim, ela é um extra naquele espaço. Muitas vezes as pessoas nem dão atenção porque foram ali para um outro objetivo. Então você falou que você sai daqui e você vai para uma praça ou você vai lá para a rodoviária para pregar. As pessoas estão chegando ali para pegar seu ônibus, para sair, para voltar para casa ou para ir para o seu trabalho. Você para com a sua caixa de som e você começa a falar. Como é você sentir que alguns estão vindo e estão apenas curiosos, alguns estão querendo ouvir
e grande parte talvez esteja apenas seguindo o seu caminho, não estão nem olhando para você. Como fica o seu coração? Como é a sensação de viver isso? Sim, tem um vídeo meu interessante que tem muitos comentários acerca disso, que é na rodoviária do Plano. Eu estou pregando lá e muita gente está passando sem dar um vídeo. O pessoal comentou muito nesse vídeo. Vai chegar um dia que eles vão querer ouvir a palavra e não vai... Tem ninguém lá. E tem gente ali naquelas filas de ônibus que tá ali, poxa, cara, eu tô cansado e esse cara tá barulhando no meu. Mas por outro lado, chegava gente, ficava de trás da coluna assim, ó, olhando a pregação. Outros vinham, se aproximavam, outros ficavam de longe, outros ficavam em cima assim, ouvindo a mensagem todinha. Então a mensagem de Deus, é importante ressaltar isso. A mensagem que eu prego em um ambiente público para pessoas ou em uma igreja, a mensagem que nós pregamos, ela vai servir de salvação para muitos ouvintes e de juízo para muitos ouvintes. Muito bom. Então, tem aquele texto, como ouvirão se não há quem pregue? Isso. Mas você já voltou para casa algum dia assim, muito decepcionado? Com trabalhos na rua, não. Não. Com trabalhos em igreja, sim. Por quê? Porque igreja é mais... O que acontece? Ali está um povo que se diz servos de Deus, que amam a palavra de Deus, e você chega numa igreja para pregar, eles te passam 10h40 da noite, né? E falou, irmão, infelizmente avançou a hora. Será que esse povo queria mesmo ouvir a palavra de Deus? Aí você orou, você estudou, você jejuou, você buscou para ir ali entregar uma palavra. Às vezes você pega um avião aí, em tempo de sofrer um acidente, morrer, perder sua família. Você fica distante da família. Você anda não sei quanto tempo de ônibus, de carro, né, para chegar lá para pregar um evangelho e as pessoas se desfazer daquilo que você foi ali com tanto zelo levar. Hoje, não por questão de ignorância ou arrogância, mas eu até falei comigo mesmo, que se eu chegar em qualquer igreja hoje para ministrar, e eles vierem com essa conversa de, irmão, infelizmente o horário avançou, irmão, tem 15 minutos aí, eu não vou pregar. Você nunca fez isso? Ou já fez alguma vez? Nunca fiz isso. Mas uma vez me deram 20 minutos, e só que dessa vez não foi por horário. Sim. Eu, muito novo, eu prego desde os 19 anos de idade. E por ser novo, acredito que o pastor pensa, não vai sair nada desse menino aí. Aí ele basicamente pregou na minha frente e me passou 20 minutos. Ele falou, irmão, tem até 9 horas, eram 8h40. Aí eu comecei a pregar e a glória desceu na igreja. Uau. Aí foi uma graça de Deus tão grande, assim, uma mensagem muito boa. Aí quando eu olhei, tinha ido o meu tempo, eu falei, obrigado, pastor, pela oportunidade de devolver. Ele, não, prega. Eu falei, não, meu pastor me ensinou a respeitar o horário que me dão. Aí ele, não, prega. Eu falei, eu posso pregar mesmo, pastor? Ele, sim. Aí eu falei, não, então tá bom, eu vou pregar. Aí eu fui, preguei a mensagem ali e foi uma bênção. Aí depois o pastor até falou, nossa, igreja, me perdoem. Não dá para dar 20 minutos para um homem desse pregar. Então, às vezes, a gente fica triste com essas situações, porque pelo descaso que estão fazendo com a palavra. Né? Como que se você chama um pregador, o mínimo que você deve dar para ele é tempo para ele pregar. Isso. Assim, é claro que se eu chegar lá e for encher linguiça, pregar heresia, aí, né, puxa meu paletó, toma o microfone, manda o sonoplasta abaixando. Aí 20 minutos Gabriel, já é muito, né? Mas Gabriel, se te convidou, a gente pressupõe que te conhece. Como é que convida uma pessoa que não... Porque como é que você vai convidar um pregador para pregar heresia? Você vai convidar quem você não conhece para pregar? É verdade. Um exemplo, eu conheço centenas de pregadores. Pouquíssimos eu indico. Porque alguém que eu estou fazendo uma indicação está levando o meu nome. Claro. É verdade. Se eu indico um pregador para vir pregar na igreja de vocês, ele apronta alguma coisa aí, você vai me ligar? Ô, Gabriel, como é que você manda um pilantra aqui?
Como é que você manda um herege aqui? Como é que você manda um cara para revelar nome, CPF, identidade, essas coisas que não tem nexo aqui com os caras do truque aqui? Então vai ficar para a igreja. Então, realmente, isso que ela falou tem nexo. Até meu pastor tem essa visão, né? Uhum. Se for lá reclamar de mim, o meu pastor ele vai falar, vocês convidam ele, porque você quer, vocês sabem como ele é. Porque eu tenho aquele estilo de pregar, eu já tentei pregar uma mensagem mais boazinha, mas o meu negócio é tipo João Batista mesmo. Pois é, mas é João Batista dentro da igreja. Porque fora da igreja é mais amor, assim, mais vem a Jesus. Como que é, Gabriel? De uma certa forma, a gente fala muito, você pode ver que as mensagens, elas são evangelísticas, mas elas não deixam de falar contra o pecado. Sim. É aí onde eu tenho que estar preparado para levar uma surra no meio da rua. Para ser perseguido, para alguém vir jogar um balde de água, para alguém vir e fazer alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas que amam o pecado, elas odeiam Deus. E se sentem ofendidas. E elas se sentem ofendidas, elas vão tentar de todo jeito, assim, te oprimir. Mas o Brasil ainda é um país muito receptivo ao evangelho. Sim. Que Deus preserve isso. Apesar desses casos isolados aí de pregador apanhando e tal, mas ainda o Brasil é muito receptivo ao evangelho. Ainda tem aquele... Eu acho que o povo ainda acha muito bonito um pregador tendo essa atitude de pegar uma caixinha de som e pregando na rua. Pode perguntar, Rei. Não, por exemplo, você é evangelista e como é que você se descobriu como evangelista? Porque, por exemplo, você está pregando na igreja e você sente, é claro que o pregador consegue sentir quando a igreja está sugando, quando a pessoa está absorvendo aquilo que você está falando, quando a pessoa está sendo alimentada. O pregador sabe quando está chegando pão nas pessoas. No evangelismo também, mas como é que você se descobriu? Porque no evangelismo você corre o risco de apanhar, na igreja você corre o risco de ser aplaudido. Quer dizer, se for para preferir, você prefere o aplauso do que apanhar, né? Assim, na lógica. Verdade. Como você se descobriu? Falou assim, não, minha pegada não é pastor, meu chamado não é pastoral, meu chamado é evangelístico. Eu tenho vontade de pastorear, né? Quem sabe futuramente. Mas a forma que Deus dá a mensagem, você pode ver, tem muita gente que foram evangelistas natos, pregadores com a mensagem evangelística nos lábios, e assumiram a igreja. E a mensagem deles mudou. Agora eles pregam uma mensagem mais pastoral. Que a mensagem pastoral ela é mais apacentadora. Ela é mais amorosa. O evangelista não, o evangelista ele já é mais explosivo, ele já quer que todo mundo se converta de todo jeito, né? Mas assim, eu acho que eu me descobri, não é que eu descobri assim como evangelista, eu acho que o desejo assim de ganhar alma é o que faz você ser um evangelista. Sim. Que você visa pelas almas. Você quer almas de todo jeito, então você está sempre criando uma forma de ganhar almas. Se você aprende a tocar um violão para cantar, você está pensando em cantar para ganhar alma. Se você vai, quando eu vou escolher um hino que eu vou cantar, eu já fico pensando de que forma vai chegar no coração de quem está ouvindo. Da mesma forma a mensagem, como vai chegar no coração de quem está ouvindo. E, por outro lado, aí já tem o meu lado mais profético também. O profeta, quando... Tem dia que a gente está bem evangelista. A mensagem é mais para tocar os corações, ganhar alma. Conversão. Agora o profeta é diferente. Dá para focar nessa câmera, que essa eu quero falar direto. Ser profeta, diferente do que estão pensando hoje, porque hoje estão tendo um profeta como um guru. Estão achando que profeta é cartomante. O povo está achando que profeta foi chamado para revelar o futuro das pessoas. E o ofício profético nunca foi isso, embora Deus use profeta em profecias que cumprirão futuramente, mas o ofício profético nunca foi esse. O profeta ele sempre foi chamado por Deus para trazer o povo a uma aliança com Deus.
Você pode ver que toda vez que um profeta se levantava, era para parar a corrupção do povo. É tanto que a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então tem que ter profeta. E quando você está no lado profético, você já vai entrar mais. Eu acho que eu fiquei mais conhecido na mídia com as mensagens contra o sistema gospel, né? Que foram as mensagens. Eu acho que o pessoal gosta muito disso, porque não é vocês que estão pregando, né? Por isso que vocês gostam, vocês acham o máximo. Mas o profeta, ele é tomado por Deus para mexer onde dói. Eu diria que tem uma indignação santa, né? O profeta eu acho que é o lado indignado de Deus. Sim. É o lado onde Deus levanta, arrependei-vos e convertei-vos. O lado profético é o lado mais daquela palavra, aquela mensagem mais de conserto, mais de temor. E de fato, quando a gente é tomado profeticamente, o temor vem. E quando você está... Eu tive uma experiência ímpar, eu pregando em um ambiente público, um galpão lotado de gente, dia do evangélico, e esse dia, ao ar livre, eu não estava naquela unção de evangelista. A mensagem não era evangelística, a mensagem era profética. E Deus me tomou numa mensagem profética tão dura que ofendeu um pastor que estava atrás de mim. Só que eu não estava vendo ele estava de costa aqui. E eu estou pregando aquela mensagem bem profética. Tinha muitas igrejas ali, muita gente crente, embora era o ar livre. E a mensagem foi mais profética. Aí ele levantou, possivelmente para tomar o microfone das minhas mãos. Eu, sem ver ele, diante de Deus, a minha boca abriu falando assim, toca em mim para ver se Deus não te mata. Ele pegou e sentou. Caramba. E eu não vi ele. Todo mundo, nessa hora, vê um temor tão grande sobre aquele... Era um ginásio coberto. O pessoal parou e ficou assim. E a mensagem foi bem de conserto para o mundo. É aquela mensagem que vem arrependimento para político, que vem arrependimento para empresário, que vem arrependimento para o crente, que vem arrependimento para quem não é crente, que vem arrependimento, que atinge a massa. A mensagem profética, na verdade, ela é aquela mensagem mais confrontadora. A mensagem evangelística, eu acho que a gente já fica mais naquela... pensando em uma forma de atingir o coração do ouvinte. Qual foi a experiência que mais te marcou na sua caminhada de evangelista? Teve alguma conversão assim que você disse, uau? Um milagre, alguma coisa assim, sei lá. Ou alguma reunião, assim... Pregando, você fala assim, a experiência mais forte. Como pregando. Evangelista na sua... talvez assim, alguém que chegou e foi tocado de uma forma que você ficou impressionado com o que Deus fez. Tem um rapaz, ele até a última vez que eu fiquei sabendo, ele era presbítero da igreja. O nome dele é Eduardo, um abraço, Eduardo, lá de Acreona, congrega na Palavra de Cristo. Primeira vez que eu fui pregar em Acreona, eu era jovem, bem novo, eu devia ter na faixa de uns 25 anos, e eu fui pregar lá. Era um evento de 7 dias, e é muito engraçado isso, porque eu pregava muito aqui em Cristalina de Goiás, e um pessoal de lá veio trabalhar numa firma de asfalto. Foram num culto à noite, eu era o pregador, eles me viram, não, precisamos levar esse pregador lá. E na época eu vendia uns DVDzinhos, ele, irmão, eu queria comprar um DVD, mas não tenho condições, nós estamos sem dinheiro. Eu falei, não, pega aqui, leva o DVD. E ele lá entrou em contato com o pastor e falou, pastor, traz esse rapaz para a festa. É um jovem, o pastor ficou meio assim, porque não conhecia os irmãos. Não, eu vi ele pregar. Meu irmão falou, não, eu dou o combustível dele, você dá oferta, traz ele aqui. Entrou em contato comigo, tem como vir? Tem, os 2 últimos dias. E eu fui pregar. Eu cheguei lá, né, quietinho, subi pro púlpito quietinho. Quando eu comecei a falar com os irmãos, tem um pastor que ele conta isso rindo. Ele falou, irmão, eu fechei minha Bíblia, eu ia descer para ir embora. Eu falei, nossa, os 5 dias foi forte, e agora trouxeram um cara para pregar a gente dormir. Tá de brincadeira e tal. Mas com os
15 minutos que eu estava ministrando, mas desceu uma glória na igreja. Eu nunca vi isso na minha vida. O chão, ele ficou todo molhado, eu não sei de onde veio aquela água. Não foi água que vazou de cana, alguma coisa. A glória desceu, tomou de conta e começou a juntar gente na frente da igreja. Era uma igreja muito pequenininha, hoje é uma igreja até razoável, mas na época era muito pequenininha. Foi juntando gente. Aí esse Eduardo, ele era atentado, um cara que dava trabalho. E ele parou e eu estou pregando. E ele ficava assim, isso ele conta. Quem falou da minha vida para esse cara? Quem contou minha vida para esse cara? E eu pregando. E tal, e ele, moço, eu vou lá bater nesse cara. O cara falando da minha vida aqui, tal. Na hora que eu fiz o apelo, ele foi o primeiro aí na frente chorando. Chorava igual criança. Aí ele ficou crente, hoje é um evangelista. Eu acho que essa foi uma das experiências, assim, pregando forte. Eu falo de teor evangelístico. Agora, em teor de festa de igreja, eu tive 2 experiências. O culto mais forte que eu presenciei, eu preguei uma mensagem com o tema Nossa Esperança é Sua Vinda, numa congregação até do nosso ministério em Águas Lindas de Goiás. Eu lembro que tinha cerca de 15 crianças na frente assim, e as crianças choravam. Foi uma presença de Deus assim, fora do comum. Quem estava naquele culto comenta até hoje, tem mais de 18 anos, deve ter uns 18 não, acho que deva ter uns 14, 15 anos isso, mas quem estava naquele culto comenta até hoje. E outra vez foi aqui em Cristalina. Acharam por bem de me convidar para um congresso de crianças. Eu falei, meu Deus, eu nunca preguei para criança. Então, mas fui. Eu preguei uma mensagem sobre Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Eu fui falando ali de lâmpada, simbolizando como o Espírito Santo e tal. Quando eu pensei que não, tinha cerca de 21 crianças batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas e algumas profetizando. Uau. E é aqui onde eu tenho um choque com qualquer cessacionista. Não dá para... Você pode falar o que você quiser para mim, isso não vai mudar minha mentalidade. Eu vi Jesus batizar sem eu tocar, sem eu falar, sem eu incentivar. Eu vi Jesus batizar aquelas crianças e elas profetizaram. E uma criancinha falava assim, tio, e aquele homem de branco grandão lá atrás, quem é ele? Uau! E eu olhava, não via nada mais aquela graça, aquela glória. Então, a minha filha mesmo, minha filha com 5 anos de idade, eu cheguei um dia no quarto, ela estava de joelho chorando, falando em mistério. Falei para ela, minha filha, você está imitando que era ninguém. Eu falei, como é que você começou a falar em mistério? Ela, pai, eu estava orando. Glória, Amandarassuriandarabai. Eu estava orando e eu senti algo tão bom, tão bom, tão bom. Quando eu pensei que não, eu comecei a falar em mistério. E aí vem um cara dizer que língua estranha é coisa que a gente inventa. Não tem como. Né? Então, essa foi uma das... A gente não conseguiria inventar uma coisa tão boa. Verdade. Eu tive o privilégio de ver 4 pessoas a levantar de cadeira de rodas. Só que não foi tão forte. Porque eu pensava, eu tinha um pensamento dentro de mim. É tanto que eu botei na minha cabeça uma época que eu ia orar por um paralítico até ele andar. Né? Então, eu não podia ver um paralítico, porque eu orava. Não acontecia nada, orava, não acontecia nada. Aí meu irmão foi parar numa cadeira de rodas. Ele foi assaltado, levou 2 tiros no rosto, foi espancado também. Foi parar numa cadeira de rodas. E nesse período, eu vi Deus levantar uma mulher na Bahia, um senhor aqui em Cristalina, um senhor aqui na Samambaia e outra mulher na Barra do Garça. E eu pensava assim, o dia que eu orar e um paralítico levantar, eu vou sair correndo, eu vou pular, eu vou dar um salto mortal para trás de tanta presença. Mas não, eu fiquei assim, só sabia chorar, emocionado. Eu acho que o mais forte foi da Bahia, que os filhos da mulher não era crente, eles correu para frente assim, pedindo para aceitar Jesus na hora que viu. E eu fiquei comovido, não teve aquela explosão de glória. O pessoal tudo olhando assim, parece que tipo, sem acreditar, atônito. E aquele quebrantamento desceu. Mas não foram as experiências mais fortes, assim.
As que eu considero ser mais forte foi esse dia lá e esse dia das crianças mesmo. Deixa eu contar uma experiência baseada no que você está falando aí. Quando eu tinha uns 13 anos, eu era na igreja da Ceilândia também. Um amigo meu que era tesoureiro da igreja levou um tiro, porque ele foi assaltado, porque as pessoas naquela época saíam com a mala de dinheiro das ofertas para no outro dia depositar, porque era domingo à noite. E nesse caminho para casa ele foi assaltado e levou um tiro na espinha e ficou paralítico. Eu não tinha ido ao culto, e na segunda-feira Deus falou comigo, falou assim, vai lá, ora por ele, que se ele crer, ele vai andar. Ele já estava com o laudo que ia ficar paralítico, era alguma coisa assim. Sim. Aí ele falou assim, mas se ele não crer, nem ore. Olha só que... Eu falei com minha mãe, e minha mãe falou assim, eu vou te levar lá. A gente foi pro hospital. Na hora que eu entrei na porta, ele chegou e falou assim para mim, Ricardo, eu sei o que você vai fazer aqui, nem preciso orar porque eu não creio. Forte. Eu falei assim, caramba, eu falei assim, ele falou a mesma coisa, falei, se ele não crer, nem ore. Eu falei assim, ok. Nós estamos vivendo dias que o paralítico não quer andar, o cego não quer enxergar, o mudo não quer falar para não perder o benefício. É violento. Você acredita? Eita. Isso é pesado, mas é uma realidade. Você fala assim, Gabriel, existe isso, por incrível que pareça. Eu acho que isso torna assim, as palavras de Jesus tão interessantes, porque às vezes a gente vê Jesus perguntando para um cego, o que você quer? O que quer isso que eu te falo? Tem gente que não quer. E a gente não entende, parece óbvio, né? Como é que Jesus faz uma pergunta tão óbvia? Mas é óbvia pra gente. Porque a gente pensa assim, é claro que ele quer ver, mas não é tão claro assim pelo que você está falando, né? O cego poderia muito bem na hora, você me deu um cão-guia. Não é? Verdade. Já houve alguma experiência, Gabriel, assim, que você não obteve resultado e você voltou para casa e chorou e se lamentou pelo resultado que não chegou? Acho que eu sempre tive aquela mentalidade, tipo, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Mas então, quando você sabe, assim, que não foi Deus... Eu me frustrei. Eu já tive, assim, experiência de voltar triste, porque eu ficava 3 dias trancado em um quarto, sem comer, sem beber, nada, só orando, jejuando e lendo Bíblia, para pregar num congresso. Chegava lá pensando, hoje eu vou pregar e... a glória vai descer. Não acontecia nada. Nem pregar eu não conseguia direito. Uau. Eu voltava para casa assim, triste. E com o tempo eu vim entender. O Espírito Santo falou ao meu coração, dia que você depositar sua confiança no jejum que tu fez, eu saio de cena. Muito bom. Sabe, uma das coisas que eu louvo a Deus que aconteceu comigo, eu orando, eu assistia muito DVDs do pastor Hernani Santos. O Hernani Santos fazia umas cruzadas de milagre, e eu acredito que esse lado evangelista meu foi inspirado no Hernani Santos. O meu lado pregador, me inspirei muito no Marco Feliciano, em 2006, estava no auge ali. Mas o meu lado evangelista foi mais no Hernani Santos mesmo. E eu via muito ele orando, e cego enxergando, pessoas sendo curadas, pessoas vomitando enfermidade. Então aquilo despertou um desejo tão grande. E como eu via acontecendo através dele, eu não tinha dúvida nenhuma que se eu orasse acontecia também. Aí eu fui pregar numa igreja na expansão do setor. Na época era pastoreado pelo pastor Anderson Braga, só que o pastor Anderson Braga não estava lá. Quem estava dirigindo o culto à tarde era a missionária Adriana. E eu orei por uma mulher e Deus curou ela instantaneamente. E eu saí dali tipo... olha, Deus está me usando em cura, sou o cara e tal. Peguei o ônibus para ir para casa. Dentro do ônibus eu já comecei a ficar ruim. Fui para casa, cheguei em casa passando mal. Deitei, esse culto era segunda à tarde. Deitei na cama, fiquei de cama, enfermo, doendo. Terça-feira, na quarta-feira de tardezinha, eu senti o espírito da morte próximo de mim. Minha cabeça esfriou, os pés esfriou. Na hora eu falei com minha mãe assim, muito fraca. Eu falei, mãe,
eu vou morrer. Ela pensou que eu estava brincando. Mas realmente eu pensei, eu acredito que eu ia morrer aquele dia. Aí na hora que eu vi assim, eu sem força, eu virei para a parede e eu lembrei de Ezequias. Uhum. Aí eu falei, Deus, se o Senhor tiver alguma coisa comigo na terra ainda, Pai, me livra. Mas se não, Pai, eu entrego em minhas mãos, em tuas mãos o meu espírito. Mas se o Senhor tiver alguma coisa na minha vida ainda, Deus, me cura. O Espírito Santo bradou, tu não curou lá? Se cure agora. Eu falei, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa, Pai. Se eu respiro é porque o Senhor me deu condições de respirar. Se eu falo é porque o Senhor me deu voz. Se eu ando é porque o Senhor me deu saúde. Pai, me perdoa, Deus, eu não sou nada, eu não faço nada, tem misericórdia de mim. Naquela hora eu senti como uma chama vindo sobre mim e foi rápido. Eu comecei a suar assim, que eu tive que trocar os lençóis, tudo. E foi muito rápido, aquele incêndio sobre mim, assim, uma graça tão grande. Eu fiquei bonzinho, levantei bonzinho. Uau. E aquele dia eu entendi e eu louvo a Deus, porque Deus me corrigiu no início. Tem gente que é soberbo, e ele se perde na sua própria soberba. O tempo passou e hoje eu já preguei em igrejas grandes, continuo pregando. Sou pregador de interior, de igreja pequena, de rua. Eu sou mais, para mim, dificilmente eu prego em igreja grande, mas de vez em quando eu prego. E uma vez eu preguei numa igreja grande, uma glória, Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. E veio aquele sentimento, sabe? Aquele, nossa, agora tu tá pregando. Aí eu lembro que eu fui pro hotel, a cama ainda tinha espaço embaixo, eu entrei embaixo da cama e eu chorava tanto, eu falava, Deus, eu não sou nada, não foi eu que fiz, foi o Senhor, Deus. Se a soberba querer chegar em mim, Deus, me mata aqui, não deixa eu sair debaixo dessa cama vivo, se o Senhor não for comigo. Eu não sou nada, porque o inimigo tenta, eu acho que é mais difícil você resistir à soberba do que uma mulher bonita, como tentação. É mais difícil você resistir à soberba do que um pacote de dinheiro. É muito difícil lidar com a soberba. O inimigo ele vai tentar. Eu lembro de um dos heróis da fé, do livro Heróis da Fé. Ele fala que certa feita ele pregou um sermão e quando ele desceu, alguém chegou, nossa, você pregou uma ótima mensagem. Ele olhou e disse, não precisava você me falar, Satanás já me disse isso antes de eu descer do púlpito. Então o inimigo, ele é sujo, ele usa disso. Aí, tu tá pregando muito agora, É por isso que vem os espinhos na carne, pra gente não se exaltar pela excelência das revelações, né? Glória a Deus. Gente, tá chegando bem o som aí, que vocês estavam reclamando e eu acho que tava desligado, tava verde, mas agora tá azulzinho, eu acho que melhorou o som. Se melhorou, gente. Estamos ao vivo no TikTok? Estamos ao vivo no TikTok. Mas quando você assistindo, já não estamos mais ao vivo? Mas verdade. Lá para isso tá bom, né? Para mim não tá saindo muito. Eu vou deixar aqui os dois. Vê se melhorou aí agora. Glória a Deus. Tá bom agora? Pronto, gente. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Isso aí. Podcast é tudo. Bate-papo. Gabriel, você agora está com uma rede bastante forte, né? Cheio de seguidor. Você é um evangelista na rede também? Como é trabalhar o evangelho na rede social? O que acontece? Alguém chegou em mim e disse assim, usou essa expressão. Gabriel, você tem mercado. Eu estou vendo que tu tem crescido nas redes sociais. Mas eu vou te dar um conselho. Se tu não mudar o seu jeito de pregar, o mercado não vai te aceitar. Aí eu falei assim, mas como assim o mercado não vai me aceitar? Ele, pois é, porque o mercado gospel está crescendo demais. E para você cair nos grandes congressos e tal, nos grandes eventos, você vai ter que mudar o seu estilo de mensagem. Aí eu fui para casa pensando nisso, né? E eu fui até orar sobre isso. E o Senhor falou ao meu coração, não se preocupe, meu servo. Se o mercado não te aceitar, a seara é grande e a seara
te aceita. Tem lugar para todos. Temos que orar para que Deus levante mais trabalhadores para a seara. Então, não vou mudar a minha forma só porque eu estou alcançando um público. Até porque aquele público que está ali são pessoas que vieram através da minha forma de pregar. É igual, cara, eu acho muito hipócrita da parte de um pregador que ele fecha com a gravadora ou com a produtora e a produtora não deixa ele pregar numa igreja pequena. Aí, quando você vai fechar com ele, tem lá o contratozinho. Quantos membros tem lá? Uau. E se tiver poucos membros, ele não vai. E se for numa igreja pequena, eles não vão postar. Como alguém já disse, Gabriel, para de postar foto em igreja pequena, você vai se queimar. Eu falei, tá repreendido, eu iria me queimar se eu estivesse pecando, se eu estivesse adulterando, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu falei, por que você acha muito hipócrita da parte de muitos pregadores? Porque, cara, o cara só tá ali por causa das igrejas pequenas que apoiaram ele. Aí agora que o cara tá conhecido, ele não vai mais atender convite em igreja pequena? Ele não vai mais dar atenção para os irmãos pequenos, se ele só chegou onde chegou por ali. Então eu não vou mudar, ainda que isso me faça perder seguidores, porque tem um público que te apoia até um certo ponto. Aí daqui a pouco eles se tornam liberais e eles já não acham mais interessante aquilo que você mantém. Se você pegar uma pregação minha, que eu acho que gravada em DVD, eu vou ter aí pregações de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Se você ver e fazer um comparativo da minha mensagem de 12 anos atrás para a minha mensagem hoje, é a mesma coisa. Claro que com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de filtro, com um pouco mais de conhecimento. Tem coisas que eu falei que eu não falaria jamais. Porque amadureceu. Inspirado naquela época que se uma mulher aparasse a ponta do cabelo era disciplinada. Que nada podia, não podia ter TV. Tem igrejas que até hoje não pode ter TV, mas pode ter o celular, não dá para entender. Né? O celular hoje é 1000 vezes pior que a TV, o acesso. Então, eu lembro de uma mensagem, eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. Você se arrepende, pregador? Não, acredito que serviu para aquela época. Mas hoje eu me retrato disso. Eu falei em uma pregação, você que passa a baba do diabo aqui nos olhos, se referindo à maquiagem. Hoje eu não falaria isso, hoje eu peço até perdão por isso. Foi uma coisa que eu fui infeliz numa pregação, mas inspirado em pregadores que naquela época, né, até hoje o pastor Gilvan Rodrigues mesmo, eu lembro que ele tinha uma mensagem que ele falava, ele vai pregar numa igreja pequena e ele desce a lenha nas irmãzinhas, aqui não pode cabelo, aqui não pode, as irmãzinhas cheias do temor de Deus. Ele fala, chega no templo sede, tá lá a boca de tomate rachada, tá lá a saia com lascão até em cima, tá lá as unhas de gavião, tá lá, e ele é amarelo, ele não prega. Então a gente se espelhava nesses pregadores, não tinha como. A gente ia pregar e às vezes a gente até exagerava no que ia falar, mas nesse quesito, eu acho que foi uma expressão muito, passar a baba do diabo nos olhos foi uma expressão muito, que eu me retrato, eu volto atrás. Então hoje, com a maturidade maior, ainda prego contra o excesso de vaidade. Sou preservador dos bons costumes da sã doutrina da Assembleia de Deus. Né? Prego sobre os usos e costumes da nossa denominação. Respeito igrejas que têm outros costumes diferentes do nosso, mas existe coisas que realmente foi exagero da nossa parte. Uau. Desafios constantemente a respeito do pregar o evangelho, né, Gabriel? Verdade, verdade. Porque você se vê de frente, às vezes, assim, porque o pregador não pode se adequar, por exemplo, a uma igreja e querer falar o que a igreja quer ouvir. Verdade. Você tem que estar ali sensível ao Espírito Santo e falar aquilo que ele manda falar. Eu sou pentecostal, né? Eu fui forjado no meio das irmãs do coque. Aquelas irmãs que quando baixa o óculos e olha pra gente, a gente confessa até o pecado que não cometeu. Aliás, até evita olhar no olho, né? Até evita olhar. Quando elas vêm marchando do seu rumo, você procura até o banheiro. Né? Então, as irmãs que com o hino da harpa, com elas resolve a parada.
Então, eu fui forjado no meio delas. Então, eu aprendi assim. Então, sempre fui. O pregador pentecostal brasileiro, ele costuma ser bem explosivo, né? Eu acho que o Hernandes Dias Lopes, ele na Umadeb, quando ele começou, que o povo começava pulando lá, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que ele está se sentindo? Porque ele é presbiteriano, presbiteriano mas não teve como, a mensagem estava tão boa que eu estava vendo na hora ele pular. Então o ambiente, então eu realmente eu sou mais explosivo assim, sempre fui, e eu fui pregar em Lusiânia. O irmão que me convidou falou para mim, Gabriel, o negócio é o seguinte, o nosso pastor aqui é muito rígido e ele não gosta nem que grite, nem que pule. Aí entra aquilo que você falou. Por que me chamaram? Aí tá, mas assim, a gente aprende, isso aqui é questão de ética, respeitar a casa dos outros. A gente... Pulando por dentro, mas quietinho por fora. Tipo assim, eu tenho o meu podcast lá, aqui eu tô no seu podcast. Eu não vou chegar aqui, pegar aquela câmera e botar aqui. Né? Como eu não vou aceitar você chegar lá e mudar uma câmera minha de lugar? Sim. Casa dos outros é respeitada. Mas eu fiquei, Deus, o que vai ser de mim? Como é que eu vou? Cheguei lá, aí, quando eu tô muito nervoso, e eu sempre tô nervoso, 19 anos que prego, eu sempre fico nervoso. O dia que eu não ficar, eu paro de pregar. Sou totalmente dependente do Espírito. Mas com a ocasião, né, ali, você não pode pular, você não pode gritar. Eu falei, ou seja, você não pode ser você. Eu, Gabriel Bezerra. Aí eu fui cantar um hino. No hino, eu quebrei os 2 pedidos do irmão. Aí você eu falei, pulou agora e gritou já no hino? Cantei, eu vou subir, não vou ficar aqui. Foi uma graça. Eu falei, quer saber do negócio? Não tô nem aí. Vou nem olhar para os pastores atrás. E comecei. Daqui a pouco, Jesus batiza uma menina com o Espírito Santo. Aí começou a pegar numa irmã daqui de lá e foi pegando, e as irmãs levantou tudo marchando. E eu falei, meu Deus, o pastor vai me matar. Quando eu olho para trás, o irmão que falou para mim que não podia pular, não podia gritar, estava rolando no chão. O pastor, rígido, chorava igual menino. A menina que foi batizada, filha do pastor. Uau! Aí tal, a gente foi lá. Deus é divertido. Irmão Vilmondes, esse irmão lá de Lusiânia, se ele ver esse aí, ele vai lembrar e testemunhar disso. Muita gente foi testemunha. Aí o pessoal chegou em mim e falou, nossa, Gabriel, tinha 10 anos que não acontecia nenhuma manifestação espiritual aqui. Quando mudou de pastor, a nossa igreja antes era fervorosa, mas quando mudou de pastor, esse pastor não aceita nada. Eu falei, pois é, né? Deus decidiu fazer e fez. Nós estamos lá, eu fui dormir na casa do irmão lá, a gente conversando, o pessoal chega, pastor. Eu era diácono na época. Aí eu falei, o que foi? Ele, não, o pastor tá te chamando lá. A filha dele não consegue parar de falar em mistério. Eu falei, opa, essa eu quero ver. Aí a gente foi, como lá nessa região de Lusiânia, era uma região mais assim... Eram uns lotes assim mais distantes, uns lotes grandes, tipo chácara, algum setor mais... Então ficou aquele barulhão e os vizinhos começaram a vir ver o que era aquilo. Quando eu cheguei no quarto, a menina ajoelhada chorando, e a gente sabe que a pessoa que está falando em mistério quando é batizada, ela para se ela quiser. Só que é tão bom que você não quer parar. Não quer parar, né? É uma experiência incrível, pelo menos comigo foi, com essa menina com certeza. Aí chegou outra menina lá, mais outra amiga, e o pastor, aí eu falei, meu Deus, e aquela graça, aquela presença, e a gente orando também, glorificando a Deus, cantando ali. E a menina, aí eu olhei para outra amiga dela, falei, tu é batizada com o Espírito Santo? Ela, não, eu falei, pois abrace ela ali. Ela abraçou, Jesus batizou. Aí a outra lá, eu falei, tu é? Ela era, mas nunca mais eu falei em línguas. Eu falei, pois abrace lá também. A menina foi abraçou e foi renovada as 3. Uau. Então foi uma graça e Deus mudou a história daquela igreja. Show. Então é difícil quando lhe põe algumas restrições. Você sabe se continuou a partir dali ou se voltou a ser o que era? Eu voltei a pregar lá algumas vezes, foi muito bom. Mas hoje eu não... O irmão que sempre me levava, ele mudou, o irmão Vilmondes, e eu perdi o contato. A gente perde o contato assim. Ô Gabriel, você já foi desafiado ou xingado na rede?
Ah, demais. Pelo quê que o povo te xinga? O pessoal me chama de louco, pietista religioso, fanático, né? E muita... Ixi. Você responde? Não, geralmente eu apago. Tem uns comentários que eu não aguento, não. Eu vou lá e respondo, mas... Mas você apaga tudo? Não apago tudo. Na verdade, eu evito. Pois é, mas aí quando você apaga a pessoa, porque a pessoa foi lá na sua rede, aí falou uma coisa, né, te ofendeu, aí você apaga, aí a pessoa fica com raiva, porque viu que você apagou, porque, na verdade, às vezes ela colocou aquela ofensa já esperando que todo mundo fosse se manifestar. Comentar alguma coisa ele assim. quer, de certa forma, ele quer aparecer. Quer chamar atenção. Aí você vai e tira ele de lá. Graças a Deus, assim, a gente filtra muito, que a gente vai postar também, né? É claro. Não dá pra postar tudo. Não dá pra postar tudo. Tem coisa, você viu o meu vídeo do Sonoplasta? Não. Virou meme? Não. Que eu tava no Piauí, e o sonoplasta lá é muito meu amigo, Marquinhos. Eu falei, nossa, Marquinhos, se todo sonoplasta fosse igual você, nossa, esse som é ótimo para pregar. Em falar em sonoplasta, deixa eu mandar um recado pro sonoplasta. Aí eu falei, ô sonoplasta, tu que quando o pregador pede para aumentar, tu finge que tá aumentando? Eu vi, Deus viu a tua mentirinha. Você já viu esse? Deus vai te pegar no dia do juízo. Aí, tal. Aí eu peguei, achei aquilo engraçado e fiz um pequeno corte, postei no Instagram. Foi o meu vídeo, assim, absurdo. Em 1 hora tinha 1 milhão de visualizações. Você não viu, Gato? Pastor Ele é o sonoplasta. Pastor Eliseu Rodrigues compartilhou, o André Valadão, acho que uma turma compartilhou. Então esse vídeo foi muito, e virou meme. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ter cuidado com o que eu posto. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Né? A internet, ela eterniza as coisas. E não é só isso, a partir do momento que você jogou, você já não tem mais domínio sobre aquilo. Tem que ter maturidade. E os meus conteúdos, geralmente, os meus seguidores me defendem muito. Que bom. Eu não preciso, às vezes, nem entrar. Os meus próprios seguidores entram, assim, com uma defesa terrível, que eu fico assim, olhando e falo, meu Deus. Nessa questão, a gente viu muita gente inventar testemunho. E eu tenho o meu testemunho de convenção, que é muito forte, é muito conhecido nas redes sociais, e às vezes vem alguém lá e comenta, mais um inventando testemunho. Aí, automaticamente, começa a entrar gente lá e falar, minha mãe mora lá na rua até hoje, eu lembro desse menino lá, eu conheci esse menino na época, assim, realmente foi. Então, as pessoas automaticamente defendem, mas não é fácil. Eu digo, você que almeja aí, a internet tem sido uma bênção para muita gente. Muita gente mudou de vida por causa da internet. Né? Eu vi uma expressão do governo, do atual governo, falar: as pessoas vão ter que sair da internet e procurar trabalho. Eu não entendi essa fala do governo. Por quê? Porque muita gente trabalhando com internet, porque a internet ela gera muito anúncios de vendas de produtos, o produtor vai vender, o comprador vai comprar, e quem está ali produzindo conteúdo vai entreter o comprador, né, vai interagir com o vendedor, vai ganhar, ambos vão ganhar. E é trabalho. É um trabalho. Muita gente, mexer com internet é um trabalho. Não é fácil, como parece. Né? Então você tem que descobrir um nicho, você tem que ser diferente, porque se é igual, não vai. Então você tem que ter a sua... Então, mexer com a internet é muito difícil, mas você que almeja mexer com a internet, eu vou te dizer logo, se você não está preparado para crítica, não mexe, não. Se você não tem um emocional para ter apoiadores e haters, não entra, não, sem a instrução do profissional, como diz aquele menino, você vai se arrebentar. Porque é difícil, né, lidar com os primeiros comentários negativos que eu vi nos meus vídeos. Eu ficava o dia pesado, triste, pensando e tal. Ia lá olhar se alguém tinha comentado, aí apagava. Hoje não, hoje eu tô nem aí. Eu passei a observar uma coisa. Eu botava um corte de uma pregação, a pessoa ia lá, parabéns, tem que pregar isso mesmo, tal. Aí eu botava outro corte de uma pregação, a pessoa ia lá e esculhambava comigo, porque ele não gostava, atingia alguma coisa que ele não gostava, ou sei lá. Aí daqui a pouco, no próximo corte, a mesma pessoa que estava me esculhambando estava lá me elogiando. Eu falei, não,
essas pessoas nem sabem quem elas estão assistindo. Né? Hoje elas veem uma coisa, amanhã já esquecem. Então, se você for dar atenção para comentário negativo de hater de internet, é complicado. Né? Hoje de manhã eu estava em live no TikTok e o cara falou bem assim, irmão, você tá muito vaidoso, e esse cabelo aí? Eu olhei assim, eu falei, como assim, irmão? É o meu cabelo de sempre, eu sempre fui assim. Né? Eu não pinto o cabelo, eu só pintei o meu cabelo. Eu falei, vaidoso por quê? Porque eu tô arrumando meus dentes, que eu sofri com dente a vida toda, meus dentes eram tudo torto, então eu não entendi. Aí os irmãos tudo começou a comentar, não, isso é pessoa mal amada, isso é pessoa mal... E gente, tem gente que ele é do contra, então ele vai pra internet procurar alguma coisa só pra contradizer, então não compensa ser, né? Qual é a parte mais difícil de estar na internet? É tempo, porque quem acha que é passeio no parque não é. Isso demora para fazer, isso dá trabalho. Qual é a parte que você menos gosta? Eu quis muito viralizar. Hoje o que eu mais quero é sair da internet, é tirar a minha cara da internet. Por quê? Porque... Você é uma mensagem, a sua cara é uma mensagem. Só que tem um problema. As pessoas que estão te seguindo, te assistindo, elas querem que você viva uma vida que elas não vivem. Uau. Você tem que viver para os outros agora. Todo lugar que eu vou na rua, o pessoal me para, Gabriel Bezerra. Gabriel, eu vejo seus vídeos. Irmão, eu vejo seus vídeos, eu te acompanho. Então você se torna uma figura pública, você perde a privacidade. Todo lugar que eu entro num shopping, esse dia eu estava num shopping, pessoal parando, assim, eu fiquei constrangido. Nossa, Sério, esse cara é Gabriel? famoso na internet. Irmão, e começou a juntar pessoas pedindo para tirar foto. E você fica assim. Então, agora, você tem que pensar 2 vezes. Se eu vou em Caldas Novas, apesar que isso é uma coisa que eu sempre fiz, eu acho que não mudou em nada. Mas eu tomo banho de blusa e de calça. Né? Eu faço um esporte, os radicais agora vai me xingar tudinho aí agora. Né? Os mais extremistas. Eu faço saltos ornamentais. Uau. Eu faço curso de saltos ornamentais. E eu pulo de ponte, eu já dei um salto mortal da ponte JK, que é a ponte mais alta de Brasília. Se você procurar mexer no Instagram, você vai ver lá, eu estou dando um salto mortal da ponte JK. Eu gosto. Lá tem Só profundidade para isso? Tem. É muito fundo. Tem lugar ali que dá 20 metros. Uau. Só que eu mergulho antes, sempre, para conferir se tem algo embaixo. Senão a brincadeira pode virar uma tragédia. E eu faço curso junto com a minha filha no DEFE, com o professor Giovanni Casilo. Então lá a gente faz. E eu uso uma roupa de neoprene que ela vem cobrindo aqui até o braço e cobre até o pé. Agora, Gabriel, eu poderia usar uma bermuda sem blusa aí em Caldas Novas ou em um lugar que eu vou aí saltar por lá? Poderia, mas por que você não faz? Primeiro, porque eu não me sinto bem. Segundo, porque eu não quero escandalizar nenhum irmão. Teve um vídeo meu que foi parar em jornais, que a gente estava fazendo uma vigília na igreja dele ali, na Detalhe da Expansão, e eu falei, eu tenho uma ideia para a gente chamar o povo para essa vigília. Eu meti um terno, fui lá para a ponte Costa e Silva, que é a segunda ponte mais alta do Lago Paranoá. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, ou você vai para a vigília lá na Expansão, tal dia, tal, ou você vai vir aqui e fazer isso aqui. E eu joguei um mortal para trás, de terno da ponte Costa e Silva. E aí foi parar em jornal. Meu Deus, Gabriel, da onde saiu essa ideia, Gabriel? O pessoal até, um jornal, não sei se foi o Metrópolis ou foi outro lá, postou um vídeo e falou, os pastores de Brasília estão meio estranhos. Mas assim, eu vivo. Você tem que viver. E o povo foi para a vigília, Gabriel? Foi muita gente para mim. Teve gente que falou, não, com convite desse aí não tem como. Ele falou, eu já estou preparando o meu terno. Eu já estou preparando o meu vestido, eu vou colar lá. Não tem, mas tem gente que se escandaliza com isso. Muita gente, irmão, tá incentivando os outros a pular. Eu falei, não tem lógica. O salto ornamental, ele é um esporte perigosíssimo. Primeiro, você tem que saber nadar para fazer ele, porque a piscina tem que ter no mínimo 5 metros.
né? Para você pular, tem que ter no mínimo 4 metros de fundura em qualquer lugar que você vai pular. O que acontece? Um lugar alto, 10 metros, você fazer lá, você dá um salto mortal e entrar de cabeça, que ele exige muito treinamento. Claro. Você dá um salto mortal, a JK tem 15 metros. Você pular de 15 metros, é um equilíbrio, você não pode errar, você tem que cair em pé. Então, ninguém vai chegar lá. A pessoa que for lá para pular daquele lugar lá, para fazer alguma coisa com a vida, ele já foi lá para fazer um mal contra a própria vida. Eu tive experiências, né? Eu peço até perdão pro povo aí que trabalha na área, de chegar na Costa e Silva lá e a gente tá lá brincando, saltando, o pessoal passou de carro e pensou que a gente estava querendo se matar. Aí chegou os bombeiros lá, um monte de viatura do bombeiro, já vinha helicóptero, já ia vir. Aí chegaram lá, eu falei, não, eu faço salto ornamental, eu tava aqui, a gente tava se divertindo. Ele, pois é, chegou aqui a denúncia. Quando vocês for fazer isso, aconteceu o mesmo comigo em Itumbiara. Em Itumbiara, aquele rio lá é perfeito, aquela ponte linda, a ponte velha. Eu falei, não, eu tenho que saltar aqui. Aí eu fui lá, tô saltando, o pessoal passou, pensou que a gente tava... E olha que eu tava com roupa de neoprene, aí, como o menino tava filmando, eu acho que eles pensou, o cara tá querendo se jogar daí pra... Aí chegou os bombeiros, aí o cara do bombeiro chegou, de barco, aí ele falou, você quer lascar com a minha vida, para não dizer o palavrão que ele falou. Ele começou a xingar um monte de palavrão e tal. Aí eu olhei para ele assim, o cara do bombeiro. Aí eu fiquei olhando e ele me xingando, nervoso, cara, eu tô no... e tal. Aí eu falei bem assim, olha, primeiramente, meu amigo, o senhor como um bombeiro, o senhor deveria ter educação. Porque você nem sabe com quem você está falando. Segundo, eu faço curso de saltos ornamentais, por isso que eu estava saltando aqui, e nessa ponte não tem nenhuma placa proibido pular. Aí ele baixou a bola, que eu acho que ele pensou que era polícia, alguma coisa, pelo modo. Porque quando você fala sabendo o seu direito, diferente. A pessoa baixa a bola. Se vê que você é leigo, você monta em cima. Eles montam em cima. Aí eu falei, né, pra ele, olha o assunto que nós estamos falando. Podcast aí você tá deixando o povo te conhecer, Gabriel. Exatamente. Aí ele falou, não, tranquilo então. Aí eu falei, pois é, eu tava só saltando. Ele, não, cara, quando for assim, se vier pra cá, avisa a gente que você tá saltando. Qualquer coisa a gente manda até uma lancha aqui pra auxiliar vocês. Eu falei, não, tranquilo. Posso fazer o último salto de dia? Vai lá, cara, vai lá. Eu fui lá, eu fiz mais um salto, saí. Muito legal, mas realmente o salto ornamental não é... A gente não está influenciando, porque é um esporte muito radical, que poucas pessoas vão. Né? Tem muita gente que gosta de pegar uma moto aí e sair. Mas eu não subo numa moto, nunca. Aí o cara fala assim... Nós, né, cara? A gente não gosta, não. Tu se joga da ponte JK, cara, mas não anda de moto. Tem coragem de botar uma velocidade numa moto? Não. Eu falo, eu tenho amor à minha vida. Ele, não, como assim? Você pula da JK e vai dizer que tem amor à vida? Mas lá eu faço com segurança, né? Não é assim. É treinar. Chegar lá e saltar. Eu comecei saltando de 1 metro, 2, 3 anos, até chegar a uma altura de 10, 15 metros. Aí hoje eu faço curso já para fazer um salto mais bonito, um negócio assim, para ganhar aplauso. E de fato a gente ganha muito aplauso onde a gente vai. Na Chapada dos Veadeiros, você dá um salto, você chega lá. O pessoal pula, costuma pular em pé, normal. Aí você chega, você faz um mortal grupado e entra de cabeça, a galera fica louca. E eu costumo até brincar, né? Tem gente que não conhece esse meu lado brincalhão. Eu chego num lugar assim, os meninos morrem de rir, racham de rir. Aí eu vejo alguém pulando do baixinho assim, aí eu vou lá e falo, você tá doido? Como é que você tem coragem de pular aqui? Não, eu não, meu Deus, é fundo aqui. E tal, e os meninos ficam, Gabriel, tu não vale nada, né? Aí eu vou lá no lugar mais alto e falo assim, será que alguém já pulou daqui? O pessoal, já, não sei o quê. Eu viro assim de costa, cara, e solto um mortalzão assim. Aí o pessoal pira, o pessoal olha assim e fala, meu Deus. Aí você vê o pessoal aplaudindo, nossa, mas é muito bom. Agora, por que eu comecei a fazer um esporte? Há 10, 15 anos atrás,
algumas denominações não deixavam você fazer nada, tudo era pecado. Só que há uns 5 anos atrás, isso aqui vocês vão confirmar, o que teve de pastor que se suicidou, gente. Agora por quê? Obra, conta para pagar, igreja, obra de Deus, é um desgaste emocional terrível. Daqui a pouco, hoje a gente vê muitos líderes com depressão, porque só igreja. E eu sempre digo, cara, você pode não fazer um esporte salto ornamental como eu, mas vai pescar. Pega a tua família e vai para um lugar, porque o inimigo não tá de brincadeira. É uma guerra, a gente está numa guerra. Então, a obra de Deus, ela é um desgaste emocional muito grande. Então, se você não procurar uma hora para você descansar a sua mente, vai chegar uma hora que você não vai suportar. Como muitos não suportaram. Homens de Deus, mulheres de Deus. Verdade. Né? Tem que procurar um refrigério para a alma, um descanso para a alma. Pois é, gente. Gabriel, que papo edificante, né? E eu achei legal ele falar sobre isso, porque mostra que é gente como a gente. Verdade. Quando eu falo, lá, a gente todo domingo de manhã, 8 horas da manhã, a nossa igreja não tem um culto de manhã, não tem a EBD, só culto à noite. Então, de 8 às 10 a gente joga bola. Depois, como é que você gosta de jogar tanta bola? Você falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu saio de lá leve. Você descansa. A cabeça sai ruim, tranquila. Tem que ter maturidade, né? Porque é ruim quando acontece alguma coisa, um irmão xinga o outro. Lá a gente conseguiu eliminar essas coisas, sabe? A gente brinca mesmo. Por que eu não gosto de jogar bola? Na verdade, eu nunca gostei desde pequeno. Mas, primeiro, porque eu sou maior perna de pau. Sou ruim demais. Então, eu falo, não é pra mim, não. E eu vim jogar bola, acredita, depois dos meus 30 anos. Assim, quando era pequeno, brinquei uma vez ou outra, mas nunca... E eu vim, uma vez tinha um futebol de uns pregadores ali, eu fui lá. Rapaz, mas não deu bom pra mim, não. Eu fui inventar de jogar lá. Primeiro que eu levei umas caneladas boas e eu fiquei uns 3 dias sem andar. Eu falei, não é pra mim, não. Você quebra o corpo todinho. Mas isso aí, se for feito de forma saudável para alguém, cara, é um descanso para a mente. E a gente não pode. É uma guerra. Os boletos não se pagam sozinho. A gente tem que produzir. A gente tem que, nós que somos pai de família, a gente tem que dar nossos pulos. Aí tem a obra de Deus, a igreja, tem as tentações para você fugir, para você resistir. Você tem que ser, ainda mais quando você se destaca. Esse é o ponto principal do qual eu hoje, por mais que eu tente, hoje eu queria tirar a minha cara da internet, mas não tem mais jeito, né? Então não tem como. Mas a vontade hoje, por quê, pregador? Porque se antes de alguém me conhecer assim, eu já tinha que ser vigilante, imagine hoje. Eu não tomo água tônica em público, porque aquela latinha é igual de Antártica. Alguém passa, eu vi o pregador tomando Antártica. Então, tem coisa, um detalhezinho mínimo que você tem que vigiar. Você tem que vigiar muito, muito, muito mesmo. Isso é verdade. Você não pode discutir com a sua esposa em público. Você não pode gritar com o filho seu em público. Rapaz, você não pode quase nada, só pelo fato que se as pessoas verem, vão se escandalizar em você. Às vezes é tipo como se você não pudesse ser um ser humano comum no meio. Mas antes de ser um pregador, um homem de Deus, um evangelista, eu sou gente como qualquer um. Então, somos seres humanos. Glória a Deus. Gabriel, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Quero dizer que você tem muita graça. Amém. Glória a Deus. Deve ser muito bom assistir uma pregação sua, sabendo que Deus vai sempre estar te usando, porque a gente vê que você se deixa ser usado. E você tem uma característica assim de, no bate-papo, você atrair. Então, assim, o que Deus fez e ainda vai fazer, você não consegue nem fazer ideia, mas que é coisa grande Amém. Só usufrua daquilo que Deus tem para você, porque é só a ponta do iceberg, sabe? Deus tem muita coisa para acrescentar na sua vida. Eu queria te agradecer pelo presente de ter você hoje aqui. Foi a primeira vez que a gente trouxe um evangelista aqui e como a gente foi acrescentado. Nossa, delícia de conversa. Porque é um papo...
a gente já teve vários papos com pastores muito bons, mas assim, esse foi um papo diferente porque assim, a gente viu uma unção diferente, nem maior nem menor, uma unção diferente. Até porque os 5 chamados não são graus de unção, são unções diferenciadas. E essa unção de evangelista, assim, de querer atrair as pessoas, é fabuloso, assim, de querer proclamar, de multiplicar o reino, né? Isso é uma pegada que só o evangelista tem. O pastor já de apacentar, o mestre já de ensinar, o profeta de exortar, enfim, né? Cada um com seu chamado, e Deus está te usando plenamente no chamado que te colocou. E eu louvo a Deus por ter você hoje aqui com a gente. É um presente, né? Muito bom. Olha, você me perguntou aí sobre experiências ministeriais, experiências como evangelista, pregando aí, e experiências pregando em igreja. E se eu pudesse acrescentar algo aqui, se vocês me permitirem, claro. Eu gostaria de contar uma experiência espiritual que eu tive. Foi a mais forte, essa foi incrível, né? Nessa experiência, gente, eu vi Jesus. Quando eu falo isso, hoje nós estamos diante de uma geração muito incrédula. Leonardo Ravel, ele disse que o conhecimento não pode, de maneira alguma, tomar o lugar da experiência. É bom ter conhecimento, mas ter experiência. Experiência te enraiza. Conhecimento te liberta, te lava, né, te dá maturidade, mas a experiência em si, ela te enraiza. E eu estava em uma igreja e uma menina, uma criança, foi arrebatada. E ela ficou 3 dias falando em mistério. A avó, preocupada, chamou o bombeiro. Aí quando o bombeiro chegou lá, parece que o bombeiro era crente, falou, não, essa menina está cheia do Espírito Santo. E quando a menina voltou, ela tinha visões para contar da igreja, acerca do pastor, acerca de alguns irmãos, algo que Deus queria. E eu vendo aquela criança contar aquilo, eu pensei, se ela viu, eu posso ver também. Se ela foi arrebatada, eu posso ser também. E eu comecei a buscar a Deus uma experiência. Aí eu lendo sobre Paulo, quando Paulo foi arrebatado há 14 anos. Não, conheci um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado. Eu falei, se Paulo viu, eu posso ver também. Eu botei na minha mente aquilo e eu entrei num propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde. Durante a noite eu comia, mas esse período eu só tomava líquido, uma água, um suco, alguma coisa assim. E eu orava todos os dias de 3 a 5 de joelho. E lia a Bíblia, né, nesse período. Eu pedindo a Deus para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu queria ser arrebatado, eu queria ver alguma coisa diferente. E foi um dia, 2, 3. Com 3 dias, eu senti uma podridão tão no meu corpo que eu tomava banho toda hora. Parecia que eu estava podre, que eu estava sujo, imundo. E isso foi o 3º dia, o 4º dia. Aí no 5º dia eu comecei a me sentir mais puro. No 6º dia. No 7º dia eu já senti uma pureza em mim. Para você ver o tanto que o pecado, o mundo nos suja espiritualmente. E quando você começa a buscar Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua imundície é revelada. Isaías, lá, né, no capítulo 6, ai de mim que vou perecendo. Então, quanto mais... Por isso que eu não acredito num culto que o pessoal pula, grita e diz que o culto foi maravilhoso e não muda de vida, não gera arrependimento. Porque a santidade de Deus nos constrange. E aí foi o 10º dia, o 15º dia. No 18º dia... Esse dia eu lembro com precisão, por quê? Porque eu sempre passava na casa da Aline para a gente ir para a igreja, e eu cheguei lá na casa da Aline para chamar ela, e eu muito debilitado, eu já sou magrinho, eu fiquei só a tira. Aí eu falei, Aline, o tio dela caiu endemoniado, e ele rolava no chão gritando, eu te odeio, eu te odeio. Eu olhei assim, eu falei, nesse tom de voz aqui, eu falei, eu também não gosto de tu não, Satanás. Sai dele em nome de Jesus. Aí o demônio saiu e a gente saiu de lá e foi para a casa da Miriam. Quando a gente chegou na casa da Miriam, que a gente foi chamar ela, ela entrou aí. Na hora que a gente entrou, o cachorro dela caiu endemoniado e começou a rosnar.
Aí vieram assim, nossa, o cachorro tá passando mal, não sei o quê. Na hora eu tive discernimento, eu falei, não, é demônio. Como assim? Já viu o cachorro endemoniado? Eu falei, os demônios não saiu do gadareno, entrou nos porcos. Quer ver? Espírito maligno, em nome de Jesus, sai! O cachorro levantou bonzinho. Aí a gente foi para a igreja, terminei 21 dias, não tive nenhuma experiência sobrenatural, a não ser quando eu ia pregar, eu entrava no ônibus e as pessoas começavam a torcer a mão e ranger os dentes, aí eu via, eu falava, Deus, não deixa manifestar aqui não, não deixa manifestar aqui não, repreende Deus, expulsa, põe para correr sem eu precisar manifestar, e eu passava a fingir às vezes que nem estava vendo, mas eu sabia que se eu olhasse assim, estendesse a mão, caía, de tanta graça que eu estava. Só que nessa de orar de 3 às 5, quando eu ia ver, eu estava orando de 3 às 8. Teve uma vez que eu orei de meia-noite a 8, de tão bom, era tão bom, assim, minha mãe até falava, moço, como é que você consegue falar tanto com Deus? Eu falei, mãe, é tão bom, que eu só paro quando a minha boca está doendo mesmo, que eu não aguento mais falar com Deus. Passava horas e horas orando. Aí terminou esses 21 dias, nada. Aí eu pensei, mas eu não vou desistir. Fiquei 7 dias mantendo o padrão de oração, de 3 a 5, e me alimentando normal. Depois de 7 dias, eu falei, agora eu vou fazer mais 7 dias, de 6 da manhã às 6 da tarde. Aí, primeiro dia, eu jejuei o dia todinho, deu 6 horas, entreguei o jejum comigo. Segundo dia, terceiro dia, no terceiro dia, eu dobrei o joelho e eu tô orando lá. O amigo meu, Bruno, ele falava uma coisa interessante, fala até hoje, ele fala, quando eu vou orar, eu gosto de orar num quarto com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu peguei isso pra mim, eu sempre oro, até hoje, é um costume meu. Eu oro de joelho com a cara no chão, com a mão aqui assim. E eu tô com a cara no pó lá, orando, descer um ser aqui atrás de mim. Bom, na hora que esse ser desceu, eu senti uma presença que é inexplicável, eu não sei como contar isso. Eu sei que esse ser pôs a mão nas minhas costas. E no que ele pôs a mão nas minhas costas, irmão, o que eu tenho de mais precioso hoje, eu falo isso direto, é o meu filho e a minha filha. E Deus pode matar os dois, eu estou diante de Deus, Deus pode até me matar aqui agora, se eu estou mentindo nisso que eu vivi. Eu comecei a flutuar. E eu fui flutuando assim. Quando eu estava a cerca de 1 palmo do chão, eu pensei assim, nossa, e se isso acabar de uma vez e eu cair? Eu vou virar de lado, que aí eu não machuco tanto. Eu pensei isso, olha o pensamento. Aí eu peguei e virei para o lado. Quando eu virei para o lado, eu voltei para o chão. O maior arrependimento da minha vida até hoje. Eu não sei o que ia acontecer ali. Né? E aquele ser se retirou e tal. No outro dia, que foi o 4º dia, eu jejuei de 6 da manhã a 6 da tarde. Quando deu 6 horas, eu fui comer. Não tinha nada no meu armário para comer. Eu falei, mãe, tem comida não? Ela, meu filho, tem não. Que tinha aí, os meninos comeram. Aí bateu aquela tristeza. Eu deitei, aquela prova financeira, sabe? Não tinha nada para comer em casa, não tinha de onde comprar. Eu tomei uma água ali. Quando deu 3 horas da manhã, eu dobrei o joelho. Eu falei, Deus, hoje eu não vou orar. Porque se eu for orar, Deus, eu vou falar um monte de coisa desagradável para ti. Porque eu tô triste, porque não tem nada para comer dentro da minha casa. Mas, Deus, o meu propósito se mantém, se o Senhor quiser me dar uma experiência. Eu peguei e deitei. Na hora que eu deitei, aquele ser veio de novo. Não sei se era o mesmo, eu sei que veio um ser e desceu no meu quarto. Na hora que desceu, ele pegou no meu ombro. O que ele pegou no meu ombro, começou a puxar. E como eu assustei com aquilo, eu comecei a reter ele puxando e chegou a ser desconfortável, até que ele puxou de uma vez. No que puxou de uma vez, a minha alma saiu do meu corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama, eu aqui em pé, com o ser do lado. E aquele ser que eu não vi o rosto, disse, vem comigo. E ele segurou no meu ombro e a gente subiu numa velocidade. Passamos aqui esse céu de estrela aqui. Chegamos num lugar que era tão claro, tão claro, tão claro,
que era semelhante ao flash de câmera fotográfica, só que 1000 vezes mais forte. Aí eu fazia assim, ó, pra mim não. Aí ele me levou a uma sala quadrada, era tipo um quarto, né, uma sala, tinha um altar no canto, essa sala ela era toda, não tem aquelas telhas Eternite? Uhum. Quando você compra ela nova, que ela molha, fica aquele cinza chumbo, o quarto era todo daquela cor, o altar também, tudo o mesmo material daquela cor. E eu olhei o altarzinho pequeno lá no canto, e uma pessoa invisível saiu do meu lado direito aqui andando. Como assim, Gabriel, uma pessoa invisível? Eu percebi que era uma pessoa, porque cada passo que dava, subia uma chama, assim, em formato de um pé e apagava. E foi caminhando lá para de trás do altar. Aí, quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Eu baixei o olho, quando eu levantei, eu vi um homem de branco lá, de trás do altar, e eu tentava olhar o rosto assim, não conseguia. Eu não sei explicar, era como se fosse o sol, mas ao mesmo tempo é como se não existisse o rosto, aquele clarão. Eu tentava olhar e não conseguia. Mas eu vi a roupa daqui do peito para baixo e eu vi as mãos. Na hora, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu tive discernimento que era Jesus. Mas, na dúvida, vou perguntar. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para as mãos, porque eu lembrei, se é Jesus, tem as mãos furadas. E aqui nessa divisão aqui, eu vi as marcas de furo e de sangue. Aí eu olhei assim, e uma coisa incrível, eu sei que João viu Jesus como cordeiro, depois ele viu como leão, ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais. Algumas pessoas viram Jesus em forma teofânica, como o anjo do Senhor. Gideão viu o anjo do Senhor, ele era literalmente a pessoa de Jesus, e etc. Então Jesus, ele se apresenta como ele quer. As mãos de Jesus que eu vi eram morenas igual a minha. Aí eu perguntei, é o Senhor Jesus? E aquela voz suave disse, eu sou. Nossa, na hora eu fiquei tão empolgado e emocionado que eu comecei a fazer um monte de perguntas. Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Aí eu lembro que eu perguntei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cegos, surdos? Ele falou, ainda não. Estende suas mãos. Eu estendi a mão, ele veio de lá e trouxe um quadradinho e botou na minha mão. Eu fechei. Aí eu falei, Jesus, por que as almas não se convertem hoje em dia igual antigamente? Aí ele disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu vos direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu falei, Jesus, eu posso conhecer o céu? Ele disse, aproveita o anjo. E o anjo pegou comigo e saiu daquela sala. E eu vi um jardim que não tinha fim. As flores daquele jardim eram tão belas, não existe aquele tipo de flor na terra, brilhosa assim. Aí no que a gente estava sobrevoando o jardim, eu tinha recém lido um livro da Mary Baxter, A Divina Revelação do Inferno, e eu botei na minha cabeça que, as ideias do crente, novo convertido, eu coloquei na minha cabeça que se eu visse um dia o inferno, nunca mais eu me desviaria dos caminhos do Senhor. Ai, você foi levado ao inferno. Era bem melhor eu ter uma experiência com Deus, que eu também não... Só que aí eu falei para aquele anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Meu Deus, que loucura. Aí aquele anjo desceu do céu. Você está no paraíso e quer ir pro inferno, misericórdia. Não, tô te falando. Que ideia. O pior você vai ver depois. Aí eu desci. Tem pior. Que tava ruim, Tem pior que ir no inferno. Nós descemos do céu, no meio da terra que a gente entrou. E chegamos num lugar onde tinha uns portões, as paredes, elas não se mexiam, mas era tipo viva, dava calafrios. O chão era uma fumaça assim, e por baixo da fumaça preta, enxofre, e tinha uns ferrolhos grandão, e o anjo tentou abrir ali, aqueles cadeados, aqueles ferrolhos, e não conseguiu. Aí ele pegou no meu ombro de novo e foi por cima da terra e foi lá, ou pro Polo Norte ou pro Polo Sul. Por quê? Porque a gente entrou no meio das geleiras. E a gente entrou no meio dos gelos lá, das geleiras, e ali chegou num lugar que tinha um buraco mais ou menos desse tamanho. Só que o anjo tentou passar e não passava, aquele ser que estava do meu lado. E eu via que não dava para passar. Só que eu ouvi gritos vindo lá de dentro. Aí eu botei o ouvido assim, ó.
Na hora que eu botei o ouvido, rapaz, as pessoas gritavam lá dentro, como se estivessem arrancando os dentes delas sem anestesia. Como se estivessem arrancando o dedo, assim, com alicate. Os gritos eram de pavor, de horror. Só que elas xingavam Deus, como se Deus fosse o culpado de elas estar ali. Deus, seu filho de uma... Eu estou aqui por sua casa, seu... E era cada coisa, para você entender. Eles xingavam Deus, blasfemavam contra Deus. Aí chegou uma hora que acalmou. Aí daqui a pouco começavam a falar, Deus, tá bom, Deus. Eu já paguei pelos meus pecados, me tira daqui. Deus, me perdoa e tal. Aí parece que começava o tormento de novo e eles começavam a xingar Deus durante os tormentos de novo. Aí eu falei pro anjo, olha, nisso aqui, meu Deus, eu acho que esse foi o maior vacilo de toda a história da minha vida, foi esse. Porque eu falei pro anjo assim, se não dá para mim ver o inferno, me leva para casa, sendo que eu podia conhecer o céu. Sendo que eu podia ver tanta coisa. Aí ele pegou meu ombro assim, veio muito rápido e ele me jogou em cima do meu corpo. Ele me jogou em cima do meu corpo. Aí eu pensei, meu Deus. Perdi a grande oportunidade. Eu vi o céu. Não consegui dormir mais. Eu fiquei chorando, emocionado, falando em mistério, sentindo uma presença de Deus muito grande. No outro dia eu lembro, eu fui buscar a missionária Lucineide. Inclusive, traga a missionária Lucineide aqui, vocês vão se arrepender. Não sei se vocês conhecem ela. Não. Conhece? Uma das minhas mães, para mim, é a melhor pregadora de Brasília. Não é puxando sardinha, porque a mulher é top mesmo. Aí eu fui buscar a missionária Lucineide no metrô. E eu tava andando e escutei um barulho nas minhas pernas, tipo... Quando eu olhei para minhas pernas, tinha fogo. Eu fiquei numa unção uns 3 dias que eu andava, parecendo que eu tava pisando em tapete. Então essa foi a minha maior experiência espiritual que eu tive com Deus, foi essa. Muito forte, muito forte. Muito forte. Uau. E se você quer ter, você que está nos assistindo, se você buscar, eu creio que Deus pode te dar uma experiência semelhante à minha ou bem maior que a minha. Isso aqui hoje é um absurdo para muita gente. Mas se você pegar os cristãos aí de 20 anos atrás, era coisa normal no meio deles. Era coisas assim, visões celestiais, visões dos céus. Era coisa normal o povo ter. Hoje que está mais escasso, o povo está muito incrédulo. Hoje é difícil, é o que você falou, que Deus falou contigo, vai lá orar, mas só ora se ele crer. As pessoas hoje não estão crendo. Engraçado isso, né? Engraçado como ele já sabia que eu ia lá. Se você veio para orar, nem precisa orar, eu não creio. Opa. Seja feito conforme a sua vontade. Né? Conforme a sua fé. Conforme a sua fé. É verdade. Gabriel, show. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente. Né? Amém. Deixa suas redes sociais aqui, fala aqui para o nosso gente, o meu canal no YouTube, né, parceiro deles aí, é Gabriel Bezerra. Se for lá, Gabriel Bezerra, você vai me encontrar. Você vê um moreno lindo, alto, com nome de anjo, como dizia Roberto Carlos, esse cara sou eu. E aos seguidores aí, os inscritos do meu canal no YouTube, que eu acredito que eu deva ter uns 200 e... A última vez que eu vi estava 215 mil, se não me falha a memória. Segue o canal Lumen Podcast. Lumen Podcast. Vão lá, segue aí, muito conteúdo riquíssimos, igual esse aqui. Vai edificar a sua vida. O meu Instagram é Gabriel_Bezerra Oficial. O meu TikTok, que nós estamos aqui online agora, também é Gabriel Bezerra Oficial. Então você buscou Gabriel Bezerra Oficial, Facebook, nossa página tem 400 e poucos mil seguidores lá no Facebook. É o pessoal do Facebook, você assiste esse vídeo. Segue também o Lumen Podcast. E é bênção, gente. E a gente, quando fala nessa questão de seguidor, eu não tenho vaidade comigo, tá? Até porque o jeito que eu prego, que eu ministro, a forma que eu ministro o evangelho, não é uma forma para atrair seguidores. Não é para lucrar nem lacrar. Eu não prego para lucrar nem lacrar. Eu tento ser mais genuíno ao evangelho possível. E se um dia alguém deixar de me seguir pela verdade que eu prego, não faz questão. Só não abro mão de 2 seguidores. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas rede social é uma bênção, porque alcança vidas. Tem vidas aqui assistindo que têm sido abençoadas. Amém. Né? E que esse podcast alcance
milhões de vidas. Amém. Amém. E, para não ficar diferente, vocês, nossos seguidores do Lumen, comecem a seguir o Gabriel também. Você vai ser ricamente abençoado. Porque a gente foi abençoado aqui. Você, como um presente para os seus amigos, você vai pegar esse link e vai distribuir para um monte de gente que você conhece. Você vai ver a experiência que ele tem com Deus, como ele conversa com Deus, como ele se consagra. Aqui a gente Como é a vida de um evangelista. Como é a vida de um evangelista. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. O meu Instagram é @rickvilas. @keila.vilasboas. No momento você está no YouTube, né? Mas tem o lume.podcast, que é o Instagram também. Isso. Segue aí, a gente acompanha. O Gabriel também, que é uma bênção, um presente de Deus pra gente aqui. Amém. Vamos fazer aquele corte lá, aquela collab, com certeza. Com certeza. Alguma coisa aí muito boa pra gente. Para você que está nos vendo pela primeira vez, muito prazer. Foi uma honra ter você aqui. Se inscreva no nosso canal. E ainda vem muita gente boa por aqui. Tem alguns até que já passaram no canal do Gabriel, como o pastor Adriano Mendes, que esteve gravando com a gente aqui hoje. Gente, então tem muita coisa boa aí no nosso canal. Você pode dar uma passeada aí e vai achar muita coisa legal. E é isso. Um prazer ter você aqui. E nessa Câmara Central que a gente se despede, seja edificado na prática da palavra, louve a Deus nas redes sociais, deixe o povo das redes sociais saber quem é você em Cristo. E até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Glória a Deus. Tchau, gente.